O mercado de software e serviços movimenta no Brasil cerca de 25 bilhões de dólares por ano. E é um mercado que se mantém em franca ascensão mesmo em períodos de crise, porque na crise o investimento em tecnologia também se faz presente. Para falar um pouquinho sobre esse mercado, conversa agora com Jorge Sucari. Ele é presidente da ABS, que é a Associação Brasileira de Software, e também presidente da Brasoftware, que é uma das pioneiras desse setor no Brasil. Não é isso, Jorge? Obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um setor bastante dinâmico, né? A gente já está atuando nele há quase 3 décadas, um setor que tem uma evolução muito rápida. E a gente estava conversando sobre essa evolução, quase que a empresa que você fundou lá atrás, em 86, é uma outra empresa se comparado com a realidade atual, né? O mercado de software evoluiu bastante. Como é que era? Que características você lembra daquele período, daquele momento, assim? Era uma venda por disquete, a gente está falando de disquete de 8 polegadas, que muita gente que está assistindo nem deve saber o que isso significa. Né? Como que se vendia software naquela época? Era um outro negócio, a gente vendia o software em caixinha, a gente tinha que fazer, a empresa estava começando, então nós tínhamos que operar e atender o cliente ao mesmo tempo, fazer entrega de caixa a cada venda que a gente fazia. É um mercado completamente diferente. Você fala para os jovens de hoje, eles vão ter dificuldade em se lembrar de como era o mercado naquela ocasião. A gente está falando de disquete de 8 polegadas, depois disquete de 5,1, depois de 3,5. Depois CDs, depois DVDs, né? E hoje o download via internet, né? Que é a maneira de acesso mais rápido ao software, né? As pessoas não tinham tanto acesso ao software também, ao fabricante, assim, para poder saber também o que existia no mercado, né? Para ele poder comprar. Como que vocês trabalhavam? Como que se vendia software naquela época? Quando a gente começou, basicamente o mercado doméstico não existia na década de 80, os PCs custavam mais de 8 mil dólares, então quem comprava o PC eram as empresas, então o trabalho era convencer as empresas, numa época onde não tinha uma legislação ainda muito forte do setor. A primeira lei de software é de 88, né? A segunda, e a que está vigente hoje, é de 98, mas naquela época que a gente começou, você tinha muita dificuldade em convencer o usuário de que ele tinha que pagar pelo software original, de que era importante, de que era bom para ele e de que era bom para o país. Era um desafio bastante grande. E tinha estatísticas da época falando que mais de 90% do software era pirata? Mais de 90% quando a gente começou era pirata. Você pode imaginar, de cada 10 computadores, 9 estarem usando software pirata. O trabalho que a gente tinha na época para convencer o usuário, até por desconhecimento mesmo, por receber a máquina já com o software instalado, de que ele tinha que pagar, de que ele tinha que licenciar o software, né? Então explicar todo o problema de legislação e também o problema da importância de usar o software original em termos de características técnicas e de evitar prejuízos, de danificar o equipamento ou de conter algum tipo de vírus, algum tipo de malware que pudesse eventualmente roubar os dados que estavam instalados no computador, enfim. Apresentar para o usuário a importância dele usar o software original, não só pelo problema legal, mas também pelo aspecto técnico. Mas só esse discurso era suficiente ou existia também alguma estrutura, sei lá, alguma oferta de manual em português ou, sei lá, algum serviço extra? Não, sempre foi importante a gente agregar serviço, ter documentação em português, ter suporte técnico local no Brasil, né? Porque antes era difícil encontrar os produtos localizados, que a gente chamava, que eram os produtos já traduzidos para o português, documentação, orientação técnica e também o suporte técnico. Esses eram os apelos aí mais fortes que a gente procurava buscar, além, logicamente, dos aspectos de prejuízo de vírus e de malware que poderiam estar acompanhando um software pirata. Né? Isso sempre foi um desafio. A gente falou um pouquinho aí da evolução já desse mercado, saindo da venda por disquete para a venda de CD, depois a venda por telefone, pela internet, depois o download. Como que a Brasoftware foi acompanhando e evoluindo ao longo desses anos, tendo em vista todas essas variações do mercado? O mercado de tecnologia é muito dinâmico, né? E as empresas que querem operar nele acabam tendo que ser pioneiras, acabam tendo que estar sempre muito atentas às mudanças, à evolução do mercado, que é um mercado que evolui muito rapidamente. Você colocou bem, a gente quando começou vendendo caixinha, começou entregando o software via disquete, depois a gente mudou o público com quem a gente estava tratando, tivemos que aprender a vender para o usuário final, porque no começo a gente vendia mais para grandes corporações, depois tivemos que começar a operar através de portais, começamos com o BBS, depois site na internet, em meados da década de 90, no meio do caminho nós tivemos a evolução dos padrões de mídia,
que era a evolução do disco de 8 polegadas para 5,25, para 3,5, depois lojas para físicas CD. que hoje... Começaram a surgir as lojas físicas para atingir o usuário final, que hoje elas já são mais especializadas e geralmente fazem parte, as lojas de software fazem parte de grandes magazines ou de grandes lojas que oferecem tecnologia, incluindo aí inclusive a parte de TVs, de som, né, para poder justificar, poder ter um ganho de escala, para poder oferecer todo esse leque de solução de tecnologia. E hoje, mais recentemente, a gente vê toda essa transformação para o ambiente de nuvem, né, onde a oferta de software, além do tradicional que a gente chama de on-premise, da licença tradicional que a gente sempre ofereceu e continua oferecendo, a gente tem atualmente a oferta no ambiente em nuvem, onde o usuário paga como serviço, onde ele paga pelo que ele usar, e ele paga de uma maneira mais customizada para a sua necessidade. Uhum. E como a Abrasoftware, como você enxerga o Brasil, na verdade, inserido dentro desse mercado? Você acha que o Brasil está acompanhando a evolução desse mercado comparado com o mercado do exterior? A gente ainda está um pouco para trás, no que diz respeito à mão de obra especializada, no que diz respeito à conscientização, no caso da pirataria? Sem dúvida, o Brasil evoluiu muito ao longo dessas últimas 3 décadas. O Brasil é um país estratégico, é um grande player nesse mercado internacional. Hoje nós somos o 7º maior país em termos de investimento em tecnologia da informação, onde a gente considera os segmentos de hardware, software e serviços. Se a gente adicionar a área de telecomunicações, o Brasil passa ao 5º lugar. Então, só para te dar uma dimensão aí da importância do país no cenário internacional. Agora, a gente não pode esconder os problemas que o país enfrenta e continua enfrentando ainda em termos de ambiente de negócio, eu costumo chamar, porque na verdade a gente acaba incluindo aí vários fatores como o ambiente tributário, a complexidade, não só o tamanho da carga, mas a complexidade do ambiente tributário para as empresas, não só do nosso setor, mas as que operam no país. Nós temos adicionalmente o problema de formação de mão de obra. Hoje, disponibilidade, a gente estima que exista uma falta de mão de obra aí, especializada da ordem de 70 mil profissionais, são 70 mil postos de trabalho que não foram preenchidos por não terem sido identificados profissionais com as habilidades e com as características necessárias para suprir essa demanda, essa oferta de vagas no mercado. Então, um setor ainda que está evoluindo e que ainda tem uma oportunidade grande, mas ainda tem alguns desafios a transpor. E o que a gente procura fazer como associação, como entidade de classe representativa do setor, é buscar criar as condições, discutir com o governo, com a sociedade, as condições de mercado que a gente precisa para criar esse ambiente de negócio favorável, para ajudar as empresas. Hoje, a grande maioria das empresas do setor são consideradas micro e pequenas empresas, são empresas com faturamento aí inferior a 4 milhões de reais ano. Então, só para te dar uma dimensão do que ainda a gente tem de oportunidade, e a gente ainda não consegue atingir o mercado como um todo, quer dizer, a gente entende ter um potencial enorme, mas que a gente precisa ainda trabalhar um pouco o marco civil do setor, eu te diria, em termos de regulamentação, para que a gente possa conseguir ter fomento, incentivo a investimento em inovação, formação de mão de obra, um ambiente tributário mais justo e mais simplificado, para que a gente possa incentivar essas empresas a crescerem. Bom, esse é um trabalho importante seu enquanto presidente da AB, certo? Como que se dá essa relação com Brasília, com o governo, no sentido de propor novas leis, de acompanhar de perto a evolução também dessas discussões, marco civil entre elas? Como que isso tem acontecido recentemente? Olha, é um desafio não só recentemente, eu já faço parte da entidade já praticamente desde a época que fundei a empresa, já estou na minha 2ª gestão como presidente executivo, e mesmo antes, participando do conselho, sempre participei muito das discussões. É um desafio grande para como a gente atua como empresário, no fim é uma visão diferente que você tem que ter de discussão, uma experiência diferente, você discutir com o governo sobre temas de marco regulatório, diferentemente de quando você está oferecendo soluções para o governo. E mais que isso, você acha que hoje eles já entendem melhor esse setor também?
Eu acho que entendem, eu acho que a gente tem tido esse desafio de procurar mostrar a importância do setor, justamente procurando mostrar números. A ABS já trabalha e investe em dados do setor há mais de 10 anos, procurando disponibilizar esses dados e divulgar amplamente, não só para o governo, mas para a sociedade como um todo, procurando mostrar a importância do setor. Eu acho que eu julgo o setor de TI tão estratégico como a indústria automobilística, por exemplo, que a gente vê em função do volume, da quantidade de mão de obra envolvida em toda a cadeia da indústria automobilística. Eu diria que o setor de TI, pela sua penetração horizontal na economia, por ela influenciar todos os setores da economia sem exceção, eu julgo ser um setor, por exemplo, tão importante quanto a indústria automobilística. Só para dar uma ideia, uma dimensão de como é que a gente entende que o governo deveria enxergar o setor de TI. Então a gente tem que ter um tratamento diferenciado, sim, porque é a tecnologia da informação que vai permitir que o país realmente consiga dar um salto de produtividade, né, que a gente precisa para competir aí no cenário internacional. Junto ao governo, mas também junto à sociedade civil e à polícia também, no questão do combate à pirataria, né? Isso também é um trabalho forte da ABS. Como que se dá hoje? Existe um site, que é o denunciepirataria.org.br, mas existe também um trabalho direto junto à Polícia Civil para combate a esse crime, certo? A ABS sempre teve como bandeira, para proteger seus associados, fazer o trabalho em proteção à propriedade intelectual. Desde a década de 80, quando a entidade começou, em 86, quando o índice de pirataria, a gente comentava, era superior a 90%, a ABS sempre se dispôs a fazer um trabalho de divulgação. Logicamente, ao longo dessas quase 3 décadas, a gente mudou muito o enfoque do trabalho que a entidade veio fazendo, mas sempre procurando alertar a sociedade dos malefícios da pirataria, não só para os setores que sofrem com ele, mas a gente tem procurado alertar muito, por exemplo, da ligação direta do crime de pirataria com o crime organizado. Sem dúvida, qualquer cidadão brasileiro hoje tem entre as suas 3 principais preocupações a segurança pública, né? E a gente sabe o quanto o crime organizado está ligado ao crime de pirataria. Eu não sei se você sabe, mas segundo dados do FPI, o crime de pirataria movimenta mais dinheiro no mundo do que o tráfico de drogas. Eu, quando soube dessa informação, fiquei surpreso, porque sempre tive o tráfico de drogas como um dos maiores negócios, né, que se pudesse ter em termos de movimentação financeira, mas não é o crime de pirataria. Tem números? Pirataria em geral. Eu não tenho do geral, a gente tem de perdas de pirataria de software em cada país, com um crime de pirataria. No Brasil são quase 2,8 bilhões de dólares perdidos com pirataria por ano, né? Então só para te dar uma ideia da dimensão. E a gente evoluiu, logicamente, a gente procura trabalhar com os poderes de polícia. O site denunciepirataria.org.br é uma fonte de informação que a gente procura passar para os associados, para que eles possam tomar as providências quando a gente recebe uma denúncia, quando ela é avaliada e realmente identificada que ela pode ter procedência, para que quem de direito possa, que são os detentores do direito autoral do software que está sendo violado, possam tomar as medidas cabíveis. E a gente procura ajudar os poderes de polícia, oferecendo treinamento, procurando mostrar como identificar software pirata, que com a evolução da tecnologia também a pirataria evoluiu em termos de qualidade, né? Então hoje a gente até tem dificuldade de identificar uma mídia pirata ou não, né? Então esse é um trabalho também que a gente procura fazer para treinar os poderes de polícia nas suas diversas esferas, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha nas fronteiras, que eventualmente acaba se identificando cargas pirateadas, possa fazer essa identificação de uma maneira mais fácil. Só para explicar um pouquinho sobre o site, denunciepirataria.org.br, qualquer um pode entrar lá e fazer a sua denúncia de forma anônima. E o que acontece a partir daí? A entidade tem uma equipe que faz uma pré-seleção dessas denúncias para identificar, tentar validar os principais dados, e uma vez constatado que a denúncia pode ter algum fundamento, a gente encaminha para os fabricantes dos softwares que foram mencionados na denúncia, para que esses fabricantes possam tomar a devida providência. Uma vez que a entidade não é a detentora do direito autoral, ela não pode agir
diretamente nesses casos. Mas as devidas providências, o que acontece? Ela é advertida primeiro, ela é multada? Na verdade, cada fabricante tem um procedimento, né? Mas normalmente a empresa deveria ser notificada, porque eventualmente a denúncia não quer dizer que de fato você precisa realmente averiguar. Então ela é notificada para apresentar documentação pertinente à origem do software, uma vez constatando que realmente o software é original. Eventualmente a denúncia é arquivada, se a empresa não conseguir constatar. Eventualmente o que acaba acontecendo é que a empresa acaba regularizando nesse meio tempo entre receber a notificação e ser consultada de fato e ter o esclarecimento, ela acaba regularizando a situação e resolvendo o problema. Ou, em último caso, se realmente não conseguisse chegar a um acordo, eventualmente vai para as vias judiciais, né, para que a disputa possa ser realmente o cliente comprove que tem as cópias, as licenças originais ou não, para efetuar o pagamento das licenças que está utilizando indevidamente. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre software na nuvem, já falou um pouquinho sobre terceira plataforma de TI, questão dos aplicativos. Como que o setor enxerga a produção de software focada em aplicativos, focada em dispositivos móveis hoje? De que maneira isso está impactando o setor? Eu acho que é muito positivo, né? Acho que é importante, eu acho que além do impacto positivo no setor, que cresce o número de empregos, cresce o número de empresas envolvidas nessa plataforma, a gente tem a vantagem de melhorar a qualidade de vida do cidadão, né? Você hoje, para chegar até aqui no teu estúdio, eu usei um aplicativo que me trouxe no trânsito da maneira mais eficiente. Quando a gente sai para buscar um táxi, é muito comum hoje você, como não encontra mais quase táxi na rua, nem os pontos tradicionais, é muito comum você usar um aplicativo para conseguir ter acesso a um táxi. Então hoje a gente percebe que os aplicativos controlam a comida que você está, a alimentação que você está fazendo, em termos de calorias, em termos de qualidade, consegue acompanhar eventualmente a tua performance física em treinamento. Então hoje é muito comum você aproveitar essa proliferação que a gente teve nos últimos anos dos novos dispositivos móveis, tablets, smartphones, e disponibilizar recursos e acesso a serviços que melhoram a qualidade de vida do cidadão. E também para o setor é estratégico, porque você acaba conseguindo aumentar a base do setor, um setor que já é muito pujante, já é grande, o Brasil já tem uma representatividade importante no cenário internacional, como o sétimo maior mercado de TI, quinto maior mercado de TIC, acaba sendo importante para que a gente consiga manter essa posição de liderança na medida em que a gente vê que a quantidade de dispositivos móveis só tem aumentado ano após ano e o Brasil também é líder na quantidade de venda de dispositivos móveis no cenário internacional. Você citou aí questões relacionadas aos aplicativos relacionados à vida prática do usuário comum, né? Mas no lado corporativo eu também vejo muita evolução, sem né? dúvida Não também. Se fala mais em home office, na verdade, é o work anywhere. Work anywhere. Na verdade, você hoje consegue pegar seus e-mails, consegue acessar os aplicativos corporativos em qualquer tipo de dispositivo, onde você estiver, não importa se você está na cidade onde você trabalha, no país onde você trabalha, ou em qualquer lugar do mundo, você tem à sua disposição 24 horas por dia, acesso às principais ferramentas que você utiliza no dia a dia. Acesso a banco, acesso a informações jornalísticas, acesso a todo tipo de informação que você precisa em qualquer dispositivo. Acho que isso é uma comodidade para o cidadão. E o futuro desse mercado, Jorge? O que você espera daqui para frente? Três décadas já de vivência nessa área, tanta evolução nesse tempo, que dá para fazer alguma previsão para onde vamos? É difícil, a gente sempre faz, logicamente a gente que está envolvido nele, mas a gente vê as principais tendências, mas eu te confesso que não podia imaginar, quando comecei minha empresa na década de 80, que a gente ia estar hoje com os recursos e atingindo a tecnologia que nós conseguimos atingir durante esse período, né? Então é difícil a gente fazer um prognóstico muito longo, né? Mas a gente tem procurado acompanhar. Eu acho que a tecnologia será fundamental, cada vez mais importante na vida do cidadão, no dia a dia, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a mobilidade urbana, para acesso às informações, para a transparência de governo. Eu acho que vai ser cada vez mais importante e vai estar cada vez mais inerente na vida do cidadão em qualquer lugar do mundo.
o acesso à informação e a maneira como a gente digere. Se hoje imaginar um jovem, é difícil ele pensar como a gente, não vou nem muito longe, mas como a gente operava há 2 décadas atrás, né? É difícil alguém se imaginar não tendo um tablet na mão, não tendo um dispositivo inteligente na mão onde ele pudesse ter acesso à informação. Como a gente passou no passado, aí, quando a gente começou, onde era difícil encontrar um computador num escritório, né? Devido ao custo, devido ainda à inacessibilidade dele, por desconhecimento ou por investimento necessário naquela época. Então isso vai evoluindo e a tendência é que a gente tenha uma velocidade cada vez maior na evolução que a gente vai ter da tecnologia daqui para frente. Seguramente, os próximos 10 anos, a gente vai ver uma evolução muito mais rápida do que a gente teve nos últimos 10. Ele é exponencial. Bom, você citou aí 70 mil vagas não preenchidas nesse mercado, né? É um mercado que está em franca ascensão, a gente está falando aí 2 dígitos de crescimento por ano, talvez esse ano não chegue a tanto, mas você ainda acredita que é um mercado interessante para o jovem entrar? E se como que ele faz para poder conseguir um espaço aí? Sem dúvida que sim. Eu acho que é um mercado que vai continuar crescendo. Na verdade, o crescimento nos próximos anos, em termos de evolução tecnológica, não tanto em taxa de crescimento, mas principalmente em evolução tecnológica, será muito maior do que a gente experimentou nos últimos anos. Então, é um mercado bastante interessante para os jovens, para quem gosta, para quem tem interesse. Eu recomendo porque eu acho que é uma área onde a gente vai ter cada vez mais oportunidade, inclusive em setores, em atividades que a gente talvez não tenha hoje, que a gente não conheça hoje, que não são inerentes ao negócio hoje. Nós temos um desafio aí como setor de tentar fazer um alinhamento entre a formação acadêmica com a necessidade das empresas em termos de formação de mão de obra. Nós ainda temos um certo descasamento, então a formação que vem acontecendo nos últimos anos em termos de currículo escolar e adotado pelas faculdades, escolas e cursos de tecnologia, nem sempre são completos ou atendem às necessidades das empresas. Então esses profissionais têm acabado chegando ao mercado sem a qualificação que as empresas esperam encontrar. Então, nós temos esse desafio aí de tentar fazer esse alinhamento entre a demanda do mercado e a formação desses profissionais que saem desses cursos de tecnólogo, faculdades, universidades, para que a gente possa chegar numa formação mais próxima do que as empresas estão necessitando e do que a tecnologia está buscando e do que elas precisam saber para poder operar nesse ambiente que a gente vive hoje e que vem evoluindo muito rapidamente, né? Bom, conversei com Jorge Sucari, presidente da ABS e fundador da Bra Software. Obrigado pela presença, Jorge. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer aí poder conversar com vocês e com o seu público para que a gente possa esclarecer, compartilhar ideias. A gente já está há tanto tempo aí nesse mercado, né? Aproveitar um pouco da experiência e compartilhar com os ouvintes e telespectadores. Legal, obrigado. Obrigado.